Sejam bem-vindos ao Manual do Usuário. O meu nome é Ana e hoje nós vamos ver um relato de uma pessoa real em uma situação real e vamos descobrir como essa experiência dessa pessoa vai nos ajudar, já que nós, seres humanos, passamos por situações muito parecidas. Então, tanto para quem escreveu o relato como para quem está assistindo o relato, é importante que o que eu disser aqui ao longo do vídeo que servir para você, receba com toda a sua força, com todo o seu coração. Aquilo que você olhar e disser, não, isso daí não tem nada a ver com a minha situação ou comigo, você solta, deixa, porque provavelmente é algo que vai servir para uma outra pessoa que está assistindo o vídeo, tá bom? Então, vamos para o relato. Olá, Ana. Sou mulher, tenho 64 anos e 10 meses. Trabalho na área de educação e terapia sistêmica. Atualmente eu moro sozinha. Vamos ver qual que é a situação da pessoa. Eu tenho medo de exposição do sucesso e da prosperidade financeira, seja de me perder em objetivos desnecessários ou de ataques reais contra minha integridade emocional, espiritual, que resultaria na física. Engraçado, então essa pessoa ela tem medo de se expor e de ser atacada. Esse medo começa na possibilidade de um parceiro. Um parceiro sempre muda a gente, né? Engraçado esse termo que a pessoa utilizou, né? Integridade emocional. Mas ninguém está pronto, né? Mas vamos ver a situação, vamos conhecer. E qual que é o meu objetivo? O que que essa pessoa deseja para a vida dela, né? Ela deseja divulgação do trabalho dela. Então, assim, ela deseja divulgar o trabalho dela, mas tem medo da exposição. E ela tem medo de um parceiro, mas é exatamente o que ela deseja é ter um parceiro nessa jornada aí da vida dela. Bom, vamos ver, gente. Vamos ver, vamos nos concentrar. Vamos começar por essa parte da integridade. Vamos ver por que que essa integridade ela é tão importante assim, se na verdade nesse contexto eu percebo assim, ninguém tá íntegro no sentido de estar pronto, né? A hora que você se expõe, gente, tá muito calor. Eu tô com o ar-condicionado no talo e tá muito quente. Na hora que você se expõe, né, aquilo ali te transforma de alguma maneira, né? A hora que você compartilha uma situação com outra pessoa, essa situação de alguma forma ela se transforma. Sabe o que que me vem aqui? Que assim, talvez você esteja com muitas certezas do que é o seu trabalho, sabe? Talvez você esteja com muitas conclusões sobre o seu trabalho. E conclusão é morte, né? Porque quando você conclui algo, aquilo morre, né? Aquilo acaba. E aí eu percebo assim que é um medo eh, das pessoas romperem com essas conclusões, ou dessas pessoas transformarem essas conclusões. Então é como se o seu trabalho ele tivesse ligado mais à morte no sentido
Dele tá muito concluído, olha, é isso aqui e eu não quero que ninguém mexa na integridade disso aqui. Eu não quero que ninguém abale essas certezas que eu tenho. Então, eu tenho vontade de expor o meu trabalho, eu tenho vontade de contribuir com o meu trabalho, porque eu vejo assim que, claro que trabalho envolve normalmente termos financeiros, mas principalmente numa idade de quase 65 anos, às vezes a pessoa ela está muito mais focada num trabalho que contribua, mesmo que seja para ganho financeiro, mas ela quer ter a convicção de que aquilo está contribuindo com as outras pessoas. Então você quer isso, você quer que as pessoas recebam desse trabalho, mas se esse trabalho ele tiver morto, não tem como as pessoas receberem dele, sabe? E o que eu digo dele morto é ele com muitas convicções, com muitas conclusões, sabe? Ele muito engessado. Ele não começa aberto, sabe? Eu não tô vendo assim algo que tá começando aberto. Eu tô vendo algo que tá começando fechado, sabe? Íntegro, no sentido assim, isso tá fechado, isso tá hermético, não vai receber porque ele tá pronto, porque ele é isso. E aí é na área da educação e terapia sistêmica, né? Que é uma área, poxa, a área da educação é a área de transformação, né? A área de transformação. É eu me lembro muito de um professor da matemática, ele era essa situação me fez muito lembrar dessa história desse professor que foi muito marcante na área, principalmente da arquitetura. Ele era um professor de 1820, eu acho, na Europa. Os cálculos matemáticos dele são utilizados até hoje como base na área da arquitetura e engenharia civil. E aí, assim, ele era um gênio e tal, um matemático genial da Europa, dos anos 1800. E ele vivia sem grana, sabe? Tipo assim, ele vivia sem dinheiro e tal. E aí, uns caras lá de um colégio. Tipo assim, ele não era professor, ele era matemático, na verdade. Mas aí, como ele vivia sem dinheiro, os caras que conheciam ele, admiravam o trabalho dele, eh, chamaram ele para dar aula de matemática na escola, tipo, para menino, de ensino fundamental e ensino médio. Eu acho que pelo diário dele, tá falando que os alunos dele tinham por volta de 11, 12 anos de idade. E aí ele chegou para dar aula, né? Chegou para dar aula para esses alunos, e claro que a escola encheu de alunos porque sabia que aquele matemático famoso ia dar aula ali. E aí ele tinha um cálculo que ele não conseguia concluir. Ele tinha um cálculo ali e ele já estava idoso, já estava mais velho, e ele não conseguia concluir aquele cálculo. E ele começou a ensinar para os alunos a partir daquele cálculo que ele não sabia o resultado. E aí, assim, quando a diretoria da escola, né, descobriu que ele estava ensinando um negócio que nem ele sabia, a diretoria falou: "Cara, você tá louco?" Acho que o nome dele era Jean. "Você tá louco, Jean? Esses meninos têm 11, 12 anos. Você não pode ensinar esses cálculos dificílimos para eles. Eles não vão entender. Esses meninos não querem saber de nada." Engraçado quando eu li isso no diário dele, né? Porque já se falava isso, que os meninos não queriam saber de nada, que ninguém queria aprender mais nada, que ninguém respeitava o professor desde 1800 lá na Europa. E aí
E aí o diretor falando isso para ele, cara, esses alunos não estão nem aí, tipo assim, eles não querem saber de nada, eles só vêm aqui porque são obrigados. Não perca seu tempo com esses meninos. Ensino básico e tá ótimo. E aí ele falou pro diretor, mas se não for para eu ensinar algo que está em aberto para o futuro da humanidade, esses meninos são o futuro. Então, eles têm que saber de onde o conhecimento parou e de onde eles devem partir para continuar. E aí ficou uma questão até filosófica, né? E ele insistiu que ele ia continuar, porque ele queria saber o resultado daquele cálculo e que ele ia continuar ensinando aquele cálculo até ele, junto com os alunos, conseguirem desvendar o mistério. E assim ele fez, como ele tinha muita credibilidade, já era escritor de livros matemáticos, enfim, ele continuou ensinando os cálculos difíceis, e nesse diário dele tá escrito, né, assim, que ele já nos doente, assim, em seu leito de morte, vamos dizer assim, eh, veio um menino, um aluno dele, todo feliz na casa dele, ele já não estava dando aula mais, ele estava adoecido. E aí veio um menino, assim, de uns 12 anos, aluno dele, muito alegre, muito feliz, falando: professor, professor, eu acho que eu descobri o resultado do cálculo. E aí os dois se sentaram muito animados, e no diário ele disse que voltou a se sentir vívido nesse momento, e ele percebeu que o menino realmente tinha conseguido acertar o cálculo, sabe? E ele falou: agora eu posso ir embora feliz, porque o cálculo foi resolvido. E aí achei muito bonito isso, assim, né? A área da educação, a área da transformação, a área que você precisa sempre entregar algo vivo e que esteja disponível para mudança, que esteja disponível para transformação. Porque se um professor chega sempre ali com as conclusões, e é isso que vocês têm que decorar, isso é morte, né? Isso é morte. Agora, se um professor chega aberto, olha, é aqui que a gente parou e é daqui que a gente precisa continuar para a coisa ir avante, né? Ir adiante. Isso se transforma. A própria egrégora da educação, né? Ela tem essa capacidade de transformar, transmutar, reconhecer o próprio crescimento. Então, aqui eu vejo assim que tanto nessa resistência de mostrar o trabalho, como nessa resistência de receber um parceiro, é uma resistência à transformação, à mudança, né? Porque na hora que eu incluo um parceiro, eu vou precisar passar por mudanças, eu vou precisar mudar, adaptar algumas coisas para conseguir me conectar com o outro. E, e às vezes a gente está preso, né, nas conclusões, está preso no é isso e pronto, acabou. E eu acho que a gente acaba não percebendo o quanto que isso é realmente morte, assim. A hora que eu concluo uma coisa, eu fecho aquilo. E aí, se o seu trabalho ele é na área da educação, é, e é para agregar, e é já num sentido assim de uma pessoa com quase 65 anos que vai agregar, é muito difícil que ele tenha força, sabe? É, é melhor que ele comece vivo, como uma sementinha, algo que você também vai descobrir no caminho, e que esses conceitos, esses conhecimentos que você já tem, sejam nutrientes para o trabalho crescer, e que não sejam conclusões, cadeados para esse trabalho ficar fechado. Entregar ele fechado, né? É, ele inteiro demais, assim. E a vida
A vida precisa ser aos pedaços, né? A vida precisa ser uma construção contínua. E aí, de onde você parou, é o daqui para frente que você vai oferecer. Sabe, como esse professor? De onde ele parou, foi dali para frente que ele entrou na sala de aula para oferecer aquilo. E, e aí, para ele, né, no momento em que o aluno fechou aquele cálculo, para ele, aquilo se fechou de alguma forma, aquilo concluiu para ele, mas o legado dele, né, é utilizado até hoje. A coisa ainda se movimenta até hoje, ainda é viva até hoje. Porque ele fez dessa maneira, ele fez com que fosse vivo. Quando eu paro assim, é porque eu tô vendo no campo, né, da situação, o que me vem. Tenham paciência. Eu não quero um vídeo muito editado, muito cortado, porque são processos que exigem tempo, concentração. E tá tudo tão cortado, né? Tão editado, tão pasteurizado. E aqui é um tipo de conteúdo que, sabe, vamos respirar. No nosso corpo, as nossas conclusões, elas são tiradas pelo nosso ditador interno, que mora aqui na nossa garganta, sabe? Ele é uma inteligência da nossa engenharia humana e que ele é invisível aos olhos. Você pode fazer um ultrassom, você pode fazer uma ressonância magnética, você não vai ver no ultrassom o ditador interno, mas ele fica localizado aqui na nossa garganta, no centro da nossa garganta. E ele trabalha nas conclusões, ele trabalha no ponto, é isso aqui. E e as conclusões, elas são necessárias, né? Porque elas fazem parte de um fechamento de ciclo, e a vida é extremamente cíclica. eh, Mas a gente precisa tomar cuidado com as nuances, né? Então, vamos respirar, vamos respirar, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, relaxando bem o pescoço, para a gente poder limpar do nosso ditador interno as conclusões em excesso, as conclusões que elas não estão sendo fechamentos de ciclo para outros ciclos começarem, elas estão sendo imposições, sabe? Conclusões que tá matando algo precioso para gente, né? Algo que, poxa, é para estar vivo, é para ser transformado, é para ser transmutado, mas o negócio tá cheio de conclusões que tá sufocando essa verdade. Sabe quando as conclusões sufoca a própria verdade, a própria transformação, as próprias possibilidades de algo? Então vamos respirar, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. E vamos juntos, né? Eu vou conduzir essa limpeza do nosso ditador interno. A maior parte da condução é em silêncio, viu, gente? Porque o processo não é intelectual, o processo é físico, energético, emocional. Então, mesmo eu em silêncio, eu estou conduzindo aqui a limpeza, tá? Através do meu conhecimento, do meu trabalho.
Sabe o que eu vejo aqui que talvez sirva para mais de uma pessoa? Assim, tem uma ferida, sabe, no ditador interno. Uma ferida, como se a sua verdade, as suas conclusões, ela tivesse sido ferida por alguém, por uma situação, e isso mexeu muito na sua capacidade de acreditar em você mesmo, sabe? Na sua capacidade de se sentir verdadeiro, de se sentir útil, valioso. Tem essa ferida aqui, respira. Quem sintonizou com essa informação, continue respirando. Quem não sintonizou, continue respirando. Continue concentrados. Respirando. E aí tem uma outra informação aqui, como se fosse uma autopunição. Então, assim, eu me feri, eu fui ferido, meu ditador interno, minha verdade, minhas conclusões foram feridas por alguém ou por uma situação, enfim, tá ferido. E eu fico com tanta raiva, com tanta mágoa de eu ter deixado isso acontecer, de eu ter sido exposto a isso. E como a gente não tem muitos meios de punir o outro, né? Essa raiva e essa mágoa e essa vontade de punir acaba se voltando contra a gente mesmo. E aqui tem isso, sabe? É como se as pernas desse ditador interno estivessem amarradas. Assim, também você não vai para lugar nenhum. Também agora você está de castigo. Você não vai para lugar nenhum. E eu vejo aqui na informação, né, que tem pessoas que estão com isso há muito tempo, sabe? Então, assim, você tá de castigo. Você não vai para lugar nenhum. Porque você foi, se machucou e agora tá aqui todo machucado. E é isso, né? Um ditador com as pernas amarradas. Ele literalmente não vai para lugar nenhum, né?
Continue respirando, tenha paciência. Tem coisas que não é na correria, mesmo que a gente queira. Não sei porque a gente quer. Mas mesmo que a gente queira, tem coisas que não são na correria. Se concentre, continue respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. E sabe, na hora que começou a dar estímulos para libertação, né, dessas amarras do ditador interno, eh, veio muito esse senso de liberdade, veio muito isso, assim, de as pessoas são livres, esse trabalho é livre. Se você está amarrando esse trabalho dentro de você, ok, é uma coisa sua, né? Mas esse trabalho é livre e às vezes em outras pessoas ou de outras maneiras, esse trabalho vai se expressar em liberdade. Não é porque você está amarrando ele dentro de você que ele vai ficar amarrado em tudo, que ele vai ser algo amarrado, sabe? Às vezes a gente se confunde nisso, sabe? Às vezes a gente recebe algo valioso, como um conhecimento, um trabalho, uma forma de servir, e aí a gente vê aquilo como uma missão e a gente acha que aquilo está só na gente. Mas aquilo não está só na gente, aquilo é vivo e aquilo tem manifestação em vários lugares. Mas se na gente está preso, se na gente está concluído, está duro, isso é sobre a gente e a maneira da gente lidar com aquilo que a gente recebeu. Mas esse conhecimento, ou esse trabalho, ou essa missão, ela vai ter outras expressões em outras pessoas. Eu tô falando isso porque me veio assim algo do tipo, sabe, assim, às vezes nos atendimentos de consultório eu percebo isso assim da pessoa falar, se eu não fizer, sabe, o mundo vai perder com isso. Claro que vai, mas assim, a coisa é viva, né? O que a gente acessa, o que a gente recebe. Então, assim, tem muitos professores de matemática, eh, e cada um expressa a matemática de uma maneira muito única. Então, todos eles receberam esse conhecimento e todos eles expressam esse conhecimento através da área da educação. Mas, às vezes, em um, aquele conhecimento é travado, pesado. E em outro, o mesmo conhecimento, na mesma área de atuação, é leve, é fluido, é engraçado, é divertido. E a matemática não vai morrer porque em um está preso, sabe? Matemática não vai morrer. Então, assim, às vezes aquele conhecimento que a gente recebe, aquilo que a gente quer transmitir, hoje em dia nas redes sociais tem muito isso, a palavra que eu quero dizer, algo que eu quero contar, algo que vai ajudar as pessoas. Cara, isso é muito bom a gente querer compartilhar. Mas o conhecimento em si não vai morrer porque em você está preso, mas é em você que isso vai te prejudicar, que vai te minar, sabe? A matemática é muito maior, né?
Isso é um exemplo, né? E aí, às vezes, a gente fica muito cheio da gente mesmo, sabe? Muito, eu sei, e eu vou transmitir isso aqui, porque é desse jeito, e as pessoas entenderam errado, ou as pessoas estão fazendo errado, e podem estar mesmo, e precisa de uma renovação, precisa de um novo entendimento de algo, ok? Mas assim, a gente não faz esse tipo de coisa muito cheio de nós mesmos. A gente faz esse tipo de contribuição, de trazer algo novo, uma nova possibilidade, um novo olhar, quando a gente está esvaziado da gente mesmo, né? Quando a gente está esvaziado e não lotado da gente mesmo, né? Quando eu digo lotado da gente mesmo, nossa, sou eu que tenho que fazer isso, porque sou eu que tenho conhecimento, porque fui eu que acessei, porque eu entendi. As outras pessoas não entenderam, mas eu entendi. Aí a gente fica muito cheio da gente mesmo, e aí a coisa não acontece. A coisa não acontece. A gente não inicia a jornada, né? A gente não inicia a jornada, porque é igual a jornada do herói mesmo. Ele começa vazio. Ele começa assim: vou salvar a princesa. E ele começa vazio, assim, né? Eu sei que é isso aí. E é no caminho que ele vai recebendo os recursos, que ele vai recebendo as maneiras, as soluções, né? É no caminho. Aí aquele príncipe, né, aquele herói que olha e fala: Nossa, mas eu sou o único que pode salvar a princesa, porque eu tenho não sei o que, eu tenho formação em batalha, não sei o que, porque eu sou. E aí ele fica lá, e, não, e ele fica tão cheio de si que no caminho ele não consegue agregar nada, ele não consegue aprender nada, ele não consegue notar os recursos reais que são necessários ele absorver para ir lá e conseguir salvar a princesa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa nuance, sabe? Da gente receber algo que para a gente é muito precioso, e às vezes é muito precioso, e aí a gente olha e fala: "Nossa, eu não quero que ninguém mexa nisso, eu não quero", mas isso é vivo, sabe? As pessoas vão mexer nisso, outras pessoas vão acessar isso, vai ser diferente isso em outras pessoas. E nada na vida é propriedade privada, sabe? No sentido de conhecimento, entendeu? Quantas vezes já aconteceu com a gente, né? Da gente acessar uma coisa e depois a gente vê várias pessoas acessando aquilo, falando aquilo e fala, nossa, caraca, eu pensei isso, né? Porque a vida ela é muito generosa. A vida é muito generosa, ela vai dar tudo para todo mundo o tempo todo, e cada um vai expressar o que recebeu de uma forma, e isso torna a vida ainda mais abundante, mais generosa e mais tudo. Então, assim, começar, sabe, a partir de onde está vivo, começar a partir disso. Então, assim, nossa, eu já com 65 anos, eu já concluí vários ciclos, eu já concluí várias questões em relação ao que eu estudo na área da educação, mas eu vou começar agora de onde eu parei, de onde eu ainda preciso aprender mais, sabe? De onde ainda tenho cálculo que eu não fechei. E é a partir daí que eu preciso das trocas, e é a partir daí que eu preciso expor o meu trabalho para que ele ganhe vida e para que ele ganhe possibilidades. E é a partir daqui que eu preciso de um parceiro. É para uma jornada que eu ainda não conheço. É para um dia a dia que eu ainda não tive.
Então, as coisas novas, elas precisam surgir de algo que está novo, de algo que está vivo, né? Vamos ver se fechou para o nosso ditador interno aí. Acho que sim, acho que sim, acho que é isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E eu peço com todo carinho e respeito que, ao deixar os comentários aqui, que são muito bem-vindos, vocês tenham, assim, respeito pelo relato, da pessoa e também respeito pelo que eu disse. Tá? Porque nós somos seres humanos e cada um tem uma forma muito singular de ver a vida, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.